Snow. Intervenção da estrela clareza. Meu nome é Snow. Que o sopro e o fogo do grande Espírito estejam com vocês. Irmãos e irmãs, eu volto a me expressar entre vocês, para falar-lhes de novo sobre o avanço dos 4 cavaleiros, e também de sua reunião e sua ação, em vocês como de maneira visível sobre a terra. A ação dos 4 cavaleiros inscreve-se, de hoje em diante, na amplificação dos 4 pontos cardeais. Esta amplificação dos 4 pontos ocorre, é claro, em vocês, como sobre a terra, do mesmo modo. Mas, da sua localização sobre esta terra, em relação à ação privilegiada dos elementos, decorre talvez as diferenças de vivência. Ser submetido à ação dos elementos, mesmo eles podendo, efetivamente, e como eu disse, modificar o que vocês são ou alterar o que vocês são, tem, entretanto, efeitos profundamente diferentes, segundo o solo onde vocês estão, segundo o local onde vocês estão sobre a Terra, em relação ao Sol e ao plano do que é nomeado o Equador, ou da eclíptica. Vocês são afetados de diferentes modos, e de maneira cada vez mais intensa, cada vez mais sensível e, às vezes, entre vocês, de maneira por vezes incomodante, em suas ocupações, na sua consciência e na vida de vocês. A ação dos 4 cavaleiros vai se encontrar amplificada, de maneira muito mais considerável do que o que eu havia descrito há alguns meses. A ação dos cavaleiros é, agora, aí também, uma ação de reunificação do que havia sido desfeito. Os 4 cavaleiros reúnem e unificam a luz dissociada, permitindo a luz que lhes é acessível, daí onde vocês estão, reconfigurar-se, diretamente, na luz original. Os cavaleiros possibilitam isso. Porque eles liberaram o éter da Terra, eles liberaram, em vocês, na totalidade ou parcialmente, o seu próprio éter. As manifestações do seu corpo, as manifestações da sua vida, da sua consciência, de tudo que vocês são, é diretamente para conectar com esta intensificação desses elementos, mas também, com a sua proximidade, com a sua ação conjunta e simultânea. De 2 em 2, de 3 em 3, e, duravante, muito em breve, de 4 em 4. Os cavaleiros, que isso seja em suas manifestações interiores, em suas manifestações sensíveis, na natureza, ou ainda no céu, tendem a harmonizar a se tornar una. A ação dos 4 elementos, quando ela é conjunta, revela o éter, não mais somente o éter da terra, que foi liberado, não mais somente o éter do céu, mas, também, o éter coletivo. A acessibilidade do canal de comunicação, nomeado canal mariano, tornou-se sincrônica e coletiva, permitindo, aí também, uma ação dos cavaleiros muito mais em profundeza, muito mais em evidência, mas, também, com uma força cada vez mais tangível, eu diria. Os sinais do fogo do céu, ou, se vocês preferirem, a ação de Miguel, conjugam-se, agora, com a ação do fogo da terra. Há então uma reunião e, ao mesmo tempo, uma ação comum e sinérgica, entre o fogo do céu, o fogo da terra. O cavaleiro que rege isso age do mesmo modo no fogo do corpo e no que está conectado, como eu havia dito, ao triângulo da terra, da cabeça como do corpo. Isso lhes dá a viver modificações e interações muito mais importantes do que foi o caso até agora. Alguns de vocês descobrem a ação dos cavaleiros, neles, na sua sinergia. Naturalmente, isso se acompanha, e vocês vivem isso, nós lhes dissemos, de numerosas modificações em seus funcionamentos, desde os mais simples e os mais habituais, até os mais sutis. Isso se desenrola, também, sobre a Terra. Essa sinergia vai se refletir por uma nova intensificação que irá ocorrer dentro de muito pouco tempo. Esta intensificação resulta da fusão do fogo do céu e do fogo da terra. O fogo da terra é representado, é claro, pela agitação do sangue da terra que vocês nomeiam os vulcões.
A coloração do fogo, a cor vermelha, visível na água, visível no céu, e visível sobre a terra, como no corpo de vocês, traduz a fusão, ativa, real e acentuada, do fogo do céu e da terra, ou seja, do elemento fogo, tal como nós o conhecemos na encarnação. Esse fogo que queima a madeira, que aquece, que serve para cozinhar os alimentos, se junta, doravante, ao fogo do céu. O alfa do céu se junta ao alfa da terra. É o que se reflete pela intensificação do fogo do céu e da terra, mas, também, em vocês. Ele é o mesmo para cada um dos 4 elementos que lhes dizem respeito, em vocês, vindo da terra como do céu. A separação dos elementos não tem mais curso. Esta reunificação dos elementos vai ser vivida, do mesmo modo, na sua carne e na sua consciência, dando-lhes cada vez mais sinais patentes do que são os elementos, na constituição de cada consciência e de cada vida. Em muitas tradições, ocidentais ou primitivas, nós encontramos essas 4 direções, esses 4 orientes, esses 4 elementos, como elementos a homenagear. Nós, povos primitivos, nós honramos os elementos. Hoje, os elementos do céu e da terra encontram-se de novo, e isso é o que lhes propicia viver essas modificações importantes, em vocês. O éter, enfim, este elemento que era tão raro, e que subtende, eu os lembro, qualquer encarnação como qualquer dimensão, torna-se cada vez mais ativo. O que podia ainda ser ignorado, na negação a mais total, por alguns dos nossos irmãos e irmãs adormecidos ou que rejeitavam ver a evidência, vai se encontrar profundamente desestabilizado porque essa negação não poderá mais, é claro, se manter. A partir do momento em que a Terra, em sua expansão e sua ascensão, se tornar visível, para muitos de vocês, quando o solo começar a se abrir debaixo dos seus pés, de maneira tangível, quando o manto da sua mãe, a Terra, se abrir, quando o fogo da Terra aparecer dos seus orifícios, quando a água se colorir, quando o elemento água e o elemento ar se encontrarem para criar furacões que jamais foram observados, aí onde vocês estão, quando o elemento água se tornar invasivo, e quando a terra tremer debaixo dos seus pés nos locais onde ela jamais havia tremido, quando a intensidade do que treme tornar-se aparente, e não puder mais ser contestada, mesmo pela negação proeminente, então, vocês irão saber que, naquele momento, a última trombeta soou e retumbou. Mais nada irá se opor então, durante este período, ao anúncio de Maria. Mais nada irá se opor ao aparecimento, simultâneo, sincrônico e total, do som do céu e da terra. Então, vocês irão saber que chegou o momento de esclarecer a situação onde vocês se encontram, não para se observar, não para se perguntar onde vocês estão, mas, muito mais, para deixar a luz, nesta fase final, trabalhar em vocês. Vocês nada podem fazer por vocês mesmos, exceto se abandonar, totalmente, ao que está aí. Da sua capacidade para abandonar até os aspectos mais agradáveis da sua consciência, da sua capacidade para deixar trabalhar e viver o que está aí, vocês irão viver, ao seu modo, que é pessoal e individual, os mecanismos do aparecimento do éter da Terra, no conjunto das estruturas do seu corpo como deste mundo. Os 4 cavaleiros, portanto, trabalharam. Eles conseguiram a junção entre o céu e terra. Muito mais do que simplesmente liberar a terra, eles permitem a coesão e o aparecimento da nova dimensão, em meio mesmo à dimensão em que vocês estão. Esse processo de sincronia entre os 4 orientes, novos, e os 4 orientes, antigos, traduz-se, é claro, irá se traduzir cada vez mais, pelos movimentos dos elementos, observáveis, sem qualquer artifício técnico, pelos seus sentidos, pelos seus olhos, pelas sensações dos seus pés. O que se desenrola, de maneira tangível, no seu corpo, desenrola-se também, de maneira tangível, na Terra. São então os 4 elementos, desta vez, os mais próximos da Terra, que são liberados. A liberação do núcleo da Terra liberou a onda do éter. E agora, os elementos da Terra, são, eles também, liberados.
A conjunção dos elementos do céu e dos elementos da terra propiciará viver, de maneira tangível, indiscutível, geral e global, no nível do seu corpo, como do corpo da terra, a totalidade da ação dos elementos. Ação de purificação, ação de unificação, ação de reunificação e, é claro, ação nas condições de vida que não poderão mais ser as mesmas que aquelas do que foi chamado de terceira dimensão. A fase de ajustamento, a fase de justaposição, quando ela for totalmente realizada, irá gerar, por sua vez, em vocês, um mecanismo de parada, muito especial. Esse mecanismo de parada é também a parada do seu corpo, como a parada da Terra, na sua rotação. Tudo isso irá acontecer, e vocês serão prevenidos, no momento oportuno, com intervalo de tempo suficiente para vocês se prepararem, interiormente, para viver isso na maior paz, na maior tranquilidade e, também, na maior lucidez. Esta etapa da fusão dos elementos do céu e da terra ocorre em vocês e os leva, aí também, a constatar o que vocês vivem. Essa constatação não pede nada mais senão ali se adequar. Eu os lembro, e eu sempre disse isso, de que, naqueles momentos e nesses momentos que estão chegando, a Terra e os elementos da Terra são capazes de fornecer a vocês tudo o que for necessário. Eu lhes dei os sinais do apelo de um elemento. Agora, é o conjunto dos elementos que vai chamá-los. Então, vocês podem responder ao apelo de um elemento. Se o elemento ar chamasse vocês, eu lhes assinalei que era mais fácil acolher o ar nas árvores na floresta, e se a água os chamasse, era mais fácil viver este apelo próximo da água, ou eventualmente na água, ou ao lado da água, independentemente da forma desta água. Mas a fusão dos elementos do céu e da terra, assim como a fusão dos 4 elementos, aqui, para vocês, e em vocês, não permite mais somente se beneficiar dos elementos da natureza que, eles, estão em ordem. Porque esta ordem, é preciso também, agora, não mais considerá-la somente como algo a procurar, mas, sim, como algo a ser, onde vocês estiverem. No fundo da cama, como no escritório, como cuidando dos seus filhos. A ação conjunta dos 4 cavaleiros irá se precipitar, em um prazo extremamente curto, dando-lhes a ver, em vocês como sobre a terra, a ação conjunta dos elementos. Esta ação conjunta dos elementos não pode ser comparada, simplesmente, a uma reunião desses 4 elementos, mas sim, real e concretamente, como o aparecimento de um elemento que estava rarefeito sobre a Terra, nomeado o éter. O éter da Terra já foi perceptível para vocês, quer seja pela visão etérea, pela visão do coração, ou por algumas experiências. Hoje, não são mais experiências, mas isso vai se tornar rotineiro e isso vai se tornar habitual. Quer queiram ou não, quer estejam na aceitação ou na rejeição, isso nada irá mudar porque, muito exatamente, a ação do éter, restituído a ele mesmo, tem ações muito mais profundas e muito mais importantes do que o que vocês puderam viver, no seu nível, cada um, até agora. O sopro e o fogo do grande Espírito irão habitá-los. Além de ver, e além de viver as nossas reuniões, os nossos contatos, as nossas presenças, são vocês mesmos que virão, de algum modo, já, aqui mesmo, aí onde vocês estão, nesta fase do éter, restituir esta multidimensionalidade. O éter é o suporte da multidimensionalidade. É o que voltou a revelar, despertar e acordar, em vocês, os 4 elementos do céu e da terra. A sua reunião, agora, não vai mais, dentro de muito pouco tempo, deixar dúvidas sobre o que está por vir. Aí está o choque da humanidade, para aqueles que ainda não vivem isso. Ver o fogo na água, ver a terra se misturar à água, ver a água recobrir a terra, ver o fogo, a água, a terra e o ar irem a uma mesma destinação, visível, no céu como sobre a terra, não poderá mais deixar pairar qualquer dúvida sobre o que vocês vivem, todos vocês, irmãos e irmãs sobre a terra. Durante este período, é claro, será sempre possível dirigir-se à natureza aos seus elementos. Mas é preciso também compreender que todos os recursos estão instalados em vocês.
O que algumas das minhas irmãs estrelas e alguns anciãos chamaram de 4 pilares do coração e de ignição do coração, no nível vibral, são a testemunha e o responsável direto do que acontece sobre a Terra. Ou seja, sua expansão, como a expansão dimensional de vocês. A mudança de forma, a mudança de apresentação, da Terra, como a sua, está, doravante, adquirida e a caminho. Vocês conseguiram, e isso, o comandante lhes disse, em várias ocasiões, encurtar um intervalo de tempo, difícil, para alguns, e eu diria até, para muitos, sobre a Terra, a sua menor extensão possível. Mas como o comandante disse a vocês, há prazos astronômicos. Vocês, pela ação da sua consciência, conseguiram modificar, por atração e ressonância, o curso de alguns corpos celestes. Mas vocês não podem modificar, assim como a Terra não pode fazê-lo, o curso da luz. E ela, que já penetrou, algumas vezes, pelos polos da Terra, penetrou no coração da Terra, mas também vai se manifestar, de maneira privilegiada, aí onde se encontravam o que o comandante chamou de linhas de predação e de confinamento da Terra. Nestas zonas, o éter da Terra vai reestruturar a matéria e reestruturar a consciência. Isso irá se tornar visível para vocês, nesta zona específica, abaixo do Equador, correspondendo ao que é denominado Oceano Pacífico. Tudo isso corresponde, é claro, a um projeto. E eu sei que o comandante lhes falou, há muito tempo, desta região do mundo. Isto está de acordo com o que lhes enunciou, alguns anos atrás, o arcanjo Jofiel, como sendo a primeira das regiões a viver, enquanto povos da Terra, o seu mecanismo de ascensão e de expansão. Aí onde vocês estão, na Europa, aí onde eu me expresso, vocês não poderão ignorar o que se desenrola sobre a Terra, como em vocês, de maneira cada vez mais evidente, de maneira, também, cada vez mais intensa. Aí onde vocês estão situados, quer vocês estejam com o grande espírito, quer vocês estejam ainda nesta pessoa, isso não fará mais qualquer diferença na ação dos elementos e, sobretudo, na ação do éter. O éter, em vocês, é responsável pelas forças de expansão. Ele é responsável, em vocês, pelos mecanismos em que este corpo e esta dimensão parecem cada vez mais ausentes, cada vez mais pesados, ou cada vez mais inaparente, conforme onde vocês estão. O éter no céu, como o éter na terra, como o éter em vocês, é muito mais do que a conjunção dos 4 elementos. Ele é um suporte dos 4 elementos, ele é um suporte da própria consciência, e ele é o local, presente por toda parte, onde se encontra, ao mesmo tempo, a fonte e o absoluto. Tudo isso se desenha diante de vocês. Para aqueles que estão atentos ao que acontece neles, para aqueles que estão atentos, de maneira objetiva, ao que acontece sobre a Terra, é evidente que algo está engatilhado e que esta preparação irá se tornar cada vez mais perceptível, assim que abrir o seu próximo mês. A sua consciência vai chamá-los a estar, cada vez mais, presentes a vocês mesmos. Esta presença a si mesmo ocorre no éter, e pelo éter. Ela vai fazê-los viver partes do tempo, cada vez mais longas e pronunciadas, o que vocês vivem, em certos momentos, como os alinhamentos, pessoais e coletivos, como um estado que irá se tornar cada vez mais natural e corriqueiro. A visão do éter, visível ao nível dos elementos como da sua consciência, vai levá-los a viver uma espécie de transformação radical. Esta transformação radical fará com que, da maneira que vocês se acomodaram, para dormir, para uma siesta, para um momento de repouso, vocês irão viver esta espécie de basculamento muito especial. Quando este basculamento tiver ocorrido, de maneira indubitável, para vocês, aí, vocês irão saber que vocês bascularam, real e concretamente, no novo estado da sua consciência, enquanto mantendo, ainda, este corpo, presente, de diferentes maneiras, livre para sentir ou para viver as conexões periféricas do seu corpo. O desenvolvimento do coração ascensional resulta, agora, diretamente da união dos 4 elementos, e da ação do éter, na sua consciência.
Esta ação do éter visa fazê-los encontrar o que vocês são, realmente. Esse sopro, esse fogo ardente, esse grande espírito, que era vivenciado como separado e exterior, que vocês talvez cultuaram, sob outros vocábulos ou outros nomes. Mas é uma coisa cultuar, ou viver, algo nomeado divino, ou a fonte, ou qualquer outra denominação, como o grande espírito, do que perceber, conscientemente, que isso não é mais para ser rogado porque é inaparente, mas que a presença disso é a oração permanente do que vocês são. A sua consciência irá viver, claramente, ainda também, aí, nesse nível, um antes e um depois. Aí também, enquanto libertador da Terra, ancorador da Terra, é oferecida a vocês a possibilidade de antecipar a expansão da Terra, na sua ascensão final. Ao viver isso, por antecipação, em um tempo relativamente curto, vocês ajudam o éter da Terra a se tornar cada vez mais perceptível, para o conjunto dos nossos irmãos e irmãs, onde eles estiverem sobre esta Terra, onde eles se encontrarem no choque da humanidade. Esse choque da humanidade, alguns de vocês já vivem isso, individualmente, como a interrogação de uma mudança de estado, como, talvez, dúvidas e interrogações. Não deem chance a tudo isso. Simplesmente, lembrem-se de que este instante pessoal que vocês vivem vai se inscrever em um momento muito mais amplo e muito mais intenso, coletivamente, é um dado momento. É preciso, então, não se preparar exteriormente, não antecipar qualquer chegada de elementos traumatizantes na sua vida. Lembrem-se de que o conjunto da sua fisiologia, duravante, modificou, para aqueles de vocês que estão na vanguarda da recepção da luz e do estabelecimento da sua luz. Isso se reflete, em vocês, por muitas modificações. Vejam as suas necessidades de comer, vejam as suas necessidades de sono, vejam as próprias reações da sua personalidade, como elas eram na sua vida, antes, e na sua vida, agora. Torna-se evidente que o conjunto das condições da vida irão mudar, de maneira cada vez mais abrupta, mesmo para os elementos da Terra em meio à natureza. Zonas cada vez maiores, da Terra como do corpo de vocês, vão despertar e entrar em sintonia com a fusão dos 4 elementos, com a fusão dos éteres, com a fusão da luz, e com a fusão à unidade. Tudo isso está, efetivamente, bem adiantado. Tudo isso segue um desenrolar que não depende mais da Terra, que não depende mais de vocês, que depende, unicamente, da capacidade da Terra para fusionar os seus próprios elementos com os 4 elementos do céu, ou seja, para conectar o éter da nova dimensão. E, portanto, uma fase intensa que espera por vocês. E, portanto, uma fase sem precedente que os aguarda. E, portanto, uma fase onde o que aparecia em alguns locais da Terra e do seu corpo, vai se tornar permanente e generalizado. É uma fase onde, mais do nunca, vocês poderão verificar o que muitos anciãos estrelas nomearam a inteligência da luz, que eu chamo, por minha vez, de poder do grande espírito. O sopro do grande espírito, e o seu fogo, tornam-se permanentes. Eles agitam, permanentemente, o que foi alterado e seccionado, no nível dos elementos da Terra, permitindo reencontrar a vibração original, a vibração primordial ou, se vocês preferirem, a vibração final, o que dá exatamente no mesmo. Prestem atenção, como lhes disse a minha irmã Edgarga, para estarem atentos ao que entra em vocês. Prestem atenção, também, para estarem atentos ao que sai de vocês. Porque vocês podem fazer mais mal com o que sai do que o que entra na sua boca. Prestem atenção para evitar tudo o que se relaciona com a consciência de antes, tudo o que for separação, tudo o que for relativo ao julgamento, à condenação. Lembrem-se de que, nesta fase, cada irmão, cada irmã, está, muito exatamente, no seu lugar correto para viver o que há para viver, de que vocês absolutamente nada podem mudar, para alguém, ou para o que quer que seja, ou no que quer que seja. Vocês apenas podem se beneficiar do que vocês realizaram. Vocês apenas podem se beneficiar, muito exatamente, do estado no qual vocês chegaram interiormente, mas manifestável à consciência ordinária.
Prestem atenção para reservar momentos, não mais tanto em meio à natureza, mas, muito mais, o que eu nomearia de momentos de tranquilidade. Eu sequer falo do meditativo, da meditação, mas eu falarei sim, de preferência, do que vocês têm tendência, no Ocidente, de chamar de estado contemplativo, onde vocês se imergem em outra coisa que vocês mesmos, esta contemplação devendo ser feita, de maneira privilegiada, com, doravante, o elemento fogo. Vocês estão, no Ocidente, na estação, inverno, no hemisfério norte, onde o fogo pode ser aceso nas lareiras, ou vocês têm a possibilidade, se vocês não tiverem lareira em casa, de olhar a chama de uma vela. Estejam simplesmente na contemplação do mistério do fogo. Porque toda a criação é feita pelo fogo. Porque toda a destruição da ilusão se faz pelo fogo. Porque toda a mudança de forma se faz pela ação do fogo. O fogo comanda e dirige os outros elementos. Ele é o primeiro a acolher o éter, pela sua rapidez. O fogo da terra não é mais, doravante, somente o fogo da terra, tampouco somente o fogo do céu, visível pela ação de Miguel, mas, sim, real e concretamente, o fogo do éter. O fogo do éter, que não está mais alterado, leva, não à morte deste corpo, mas à sua ascensão. Lembrem-se. Só o ponto de vista de onde vocês estão os faz ver as coisas de maneira diferente. Se vocês estiverem instalados no efêmero, vocês irão viver o fim do efêmero. Se vocês estiverem instalados na eternidade, vocês irão viver a alegria da sua própria eternidade, como da eternidade da Terra, em sua nova dimensão, ou onde vocês estiverem, em qualquer sistema solar que for. Lembrem-se de que este período é também o tempo do encontro entre o céu e a terra, que isso seja os habitantes da terra, como os habitantes de outras terras, em outros céus. O momento do encontro está chegando. Ele irá se expressar a partir do momento em que a fusão dos elementos estiver inteiramente realizada, e isso será anunciado por Maria. Vocês têm então a ver, e a viver, a interpenetração de dois mundos, a interpenetração de duas consciências, a interpenetração de uma realidade temporária, ilusória, e efêmera, com uma realidade absoluta, total, permanente e imanente. Tudo isso vai se desenrolar, em vocês, como visível aos sentidos da carne, como ao próprio mental. A maneira de abordar isso, é claro, dependeu, até agora, da sua preparação. Eu creio que um dos anciãos falou de maturidade. Mas a maturidade está aí, mesmo se vocês não estiverem suficientemente amadurecidos. A qualidade vibratória, as qualidades dos elementos da natureza, acrescidos do éter, irão lhes permitir, aí também, acolher, cada vez mais, se vocês aceitarem isso, se vocês recusarem lutar, a sua própria multidimensionalidade. Esses momentos são momentos mágicos e não há qualquer tragédia nisso. Então, é claro, alguns irmãos e irmãs, que ainda são tributários de algumas ilusões e de algum lado efêmero, poderão, obviamente, em um primeiro momento, denominar isso trágico. Mas nada há de trágico, vocês sabem disso. E da sua capacidade para viver esta expansão, irá se desenrolar um tempo, cada vez mais curto, para o conjunto dos irmãos e das irmãs da Terra, de não estar nesse trágico. O trágico é apenas um lado do véu. O mágico é o outro lado do véu. Dessa maneira, então, daí onde vocês se encontrarem, deste lado do véu onde vocês estão, ou do outro lado, a sua visão, a sua vivência, não será de qualquer maneira a mesma. Mas lembrem-se de que, o que quer que vocês estejam para viver, segundo a sua localização, pela ação da fusão dos elementos e do éter restituído a vocês, irá se desenrolar a sua consciência, na aceitação ou na rejeição, no choque ou na negação, na raiva ou na aceitação.
Aí também, no momento coletivo, o seu momento individual será profundamente diferente conforme sua integração dos elementos da natureza, a sua integração dos seus próprios elementos, em vocês, e da sua capacidade e da capacidade de vocês para estarem instalados nos 4 pilares do coração, a fim de que o coração ascensional possa se empregar e se revelar, agora, até o final. Sem me deter nisso, porque isso não é da minha área, eu os lembro de que o grande Espírito sopra onde ele quer e quando ele quer, em vocês. O grande Espírito penetrou todas as partes. Ele encontrou 4 espaços específicos, situados no nível dos limites do seu tronco, denominadas axilas e denominadas virilhas. Este investimento da totalidade do corpo pelos 4 elementos, em vocês, do céu e da terra, no seu encontro com o éter, irá permitir levar esta luz vibral até a periferia de todos os seus campos de energia, que vocês chamam de auras. O conjunto dos centros de energia do corpo, onde eles estiverem situados, nas mãos, nos pés, como acima da cabeça ou sob os pés, ou ainda no nível dos joelhos, no nível dos cotovelos, no nível das virilhas e das axilas, no nível das suas lâmpadas, que vocês chamam de chakras, vai se colocar em movimento, em uma mesma sequência e em uma mesma amplitude. Quando isso ocorrer, em vocês, se isso já não tiver ocorrido, então, o momento terá chegado, para vocês, de viver, enfim, esta ascensão tão esperada. Lembrem-se de que se vocês não estiverem instalados nesse aspecto, vocês podem ser levados a viver alguns lados como trágico, quer seja no nível do corpo, em seu futuro, em sua aparência, na sua doença ou na sua saúde, ou, ainda, na sua consciência. Se vocês deixarem trabalhar, do mesmo modo, os cavaleiros, em vocês, não mais somente um a um, ajustando-se conforme o elemento que os chamava, como isso lhes foi explicado há pouco tempo, se o conjunto dos elementos agir, em vocês, então vocês terão a possibilidade de viver eterno nível do seu corpo e, portanto, de viver a expansão do seu corpo, nesta nova dimensão, com ou sem corpo, como vocês irão constatá-lo, isso não tem mais qualquer importância. A sua consciência será, total e definitivamente, liberada de toda a ilusão. Isso, é claro, se inscreve em uma forma de sincronia com o sopro e com o fogo do grande Espírito, em ação sobre a Terra. O grande Espírito vem vivificar cada partícula da matéria. A transfiguração e ascensão da Terra, da matéria, estão em andamento. Isso nós lhes dissemos, já desde várias semanas, mas vai se tornar cada vez mais perceptível, mesmo para aqueles que, até agora, entre os nossos irmãos e as nossas irmãs, estavam na negação a mais total. Lembrem-se de que aqueles que passam da negação, antes de integrar e de aceitar, devem passar pela negociação e, sobretudo, pela raiva. Frente a esta raiva, quer seja representada por uma egrégora coletiva ainda ativa, quer seja representada por um elemento perto de vocês, na sua família, nos seus relacionamentos, lembrem-se de que de nada serve alimentar esta raiva com outra raiva. De que basta, simplesmente, centrar-se, não somente se alinhando entre os seus 4 elementos, no nível da cruz dos elementos, mas, também, nisso que está sob os pés. Realizando este alinhamento, vocês irão encontrar um alinhamento total com o éter e com a luz. Este éter da luz terá então uma ação consequente, imediata, flagrante, sobre o que estiver com raiva, ao redor de vocês. Lembrem-se de que vocês não podem combater os elementos e, na resistência aos elementos, para alguns irmãos e irmãs, vocês apenas podem estar tranquilos e, sobretudo, estar colocados entre a cruz do céu e a cruz da terra que se desenham sob os seus pés. Esta cruz foi evocada. Ela corresponde, de um lado, ao ponto onde penetrou a onda da vida, mas também ao ponto de apoio do seu calcanhar, no solo, aí onde se encontra, precisamente, o que permite o assentamento, ao mesmo tempo desta dimensão, como da consciência. O que estava no céu, está agora sobre a terra.
É então lógico que, do mesmo modo, as estrelas, durante o seu desdobramento e o seu acionamento, tivessem sido representadas pelas 12 portas, no nível do corpo. E, do mesmo modo, observável, hoje, que o que está em cima, torna-se realmente como o que está embaixo, para fazer, como dizia um grande neófito, o milagre de uma coisa só. Aí está a unificação da consciência com o grande espírito. Aí está a pacificação do que havia sido alterado. Aí se encontra o que eu nomearia a reconciliação, a transfiguração, e a ascensão. Mas lembrem-se de que a ascensão não pode ser plenamente vivenciada, em total liberdade, enquanto vocês não tiverem renunciado a vocês mesmos, enquanto vocês não tiverem abandonado-se, enquanto vocês pretenderem, de uma maneira ou de outra, conduzir a sua vida. Os elementos vêm mostrar-lhes que não são vocês que conduzem esta vida, mas que a vida que conduz a vida. A vida unificada, a vida restituída à beleza, a vida restituída ao grande espírito. Naquele momento, o grande espírito trabalha em vocês, mas não são mais vocês que trabalham. Aí se situa o que as estrelas e os anciãos, no Ocidente, denominaram crucificação e ressurreição. A dor da humanidade dependia, é claro, do tempo que podia transcorrer entre a crucificação e a ressurreição. Esse período, como vocês sabem, foi reduzido à sua mais simples expressão. A crucificação dos elementos isolados da Terra permite a ressurreição. É a vivificação de novo da origem, do oceano primordial, da adição do éter, que havia sido retirado por cada um dos 4 cavaleiros e dos 4 elementos, que lhes dá, realmente, a possibilidade de viver isso. Não são vocês que decidem. A única coisa que vocês podem, realmente, decidir, é abandonar-se e deixar, mais do que nunca, trabalhar a fusão dos éteres, em vocês, a fim de realizar o éter novo. Nada mais há a fazer, durante este período, senão seguir as indicações, para vocês, da luz. Que essas indicações sejam fornecidas no sonho, que elas sejam fornecidas, agora, cada vez com mais lucidez, não somente por uma de nós, ou por um dos anciãos, que os chamam pelo seu primeiro nome, mas, muito mais, que poderão lhes entregar as informações. Esses elementos que serão entregues para vocês, serão exclusivos para cada um, irão permitir-lhes focar os preparativos finais da sua própria ascensão, segundo as qualidades que forem necessárias, para vocês. Prestem atenção para estarem atentos, não mais somente para estar na natureza, mas, realmente, para recolher as informações desta fusão dos elementos, em vocês. Que isso seja em sonho, que isso seja por voz, cada vez mais perceptível nos seus ouvidos, ou ainda, de outras maneiras, por exemplo, como o encontro com um irmão ou uma irmã, desperto, como vocês. Os duplos, também, vão se tornar cada vez mais ativos, que isso seja duplo Kiristi, que isso seja o impulso posterior metatrônico, ou o fogo micaélico, em vocês. Os 4 pilares vão lhes dar a viver relações privilegiadas com aqueles que encarnam e suportam, para vocês, no seu mundo, os elementos. E eu os lembro, para isso, de que a minha irmã Mananda Muizin é o fogo. Eu os lembro, para isso, de que a minha irmã Gema Galgana é o ar. Eu os lembro, para isso, de que a minha irmã Ana, ou Anne, é o elemento terra. E de que o elemento água, é claro, é representado por Isis, Maria. Tudo isso vai aparecer para vocês de maneira cada vez mais lógica. A melhor analogia que eu posso encontrar é como uma criança que descobre os quebra-cabeças, como vocês dizem, ou, se vocês preferirem, os jogos de construção, e que vê no que consiste o jogo de construção. Há a mão colocada sobre cada uma das peças, mas que não sabe ainda como montar as peças. As peças montam-se sozinhas, dando-lhes a ver, já, e dentro de muito pouco tempo, a obra final ou, se vocês preferirem, a finalidade de tudo que se desenrola sobre a Terra, nesse momento. Mesmo aqueles que não podiam percebê-lo, imaginá-lo, de uma maneira ou de outra, até agora, isso vai se revelar a vocês como um jogo de construção, perfeitamente bem realizado, dando-lhes a ver algo terminado.
A passagem da crucificação à ressurreição, para muitos irmãos e irmãs que, até hoje, estavam ainda em uma recusa, em uma negação, ou na raiva, vai se tornar cada vez mais aparente. O que aparece é, portanto, a verdade. O que desaparece é, portanto, a ilusão. Isso, vários anciãos, várias estrelas, e vários arcanjos, explicaram a vocês. As suas experiências, diversas e variadas, talvez tenham provado e demonstrado isso a vocês, também, mas se não tiver sido o caso, até agora, muito em breve isso não poderá causar, nunca mais, qualquer dúvida para vocês. A transparência deste mundo está prestes a se estabelecer. Não se deixem enganar por zonas e por bolsões de resistência que poderão lhes parecer ocupar a frente do palco e reconduzi-los a anos atrás, muito antes da sua abertura de consciência. Lembrem-se de que esses bolsões de resistência, ou essas zonas de resistência, quaisquer que sejam os nomes que eles possuam, que isso seja a guerra, que isso seja as doenças, que isso seja os sismos, que isso seja os vulcões, são apenas jogos ilusórios. Só aquele que ali adere, sofre. E lembrem-se também de que uma série, como vocês dizem isso, de protocolos foi dada a vocês para permitir-lhes ajustar-se mais intimamente. Eu lhes falei, quanto a mim, até agora, dos elementos da natureza. Mas os elementos, no estado bruto, também são portadores, sobre esta terra, da luz. O que significa que, mesmo o que vocês chamam de ferramentas, como os seus cristais, eles também estão preenchidos e carregados de luz, do mesmo modo que o corpo de vocês. Só o desequilíbrio, às vezes, da sua consciência, ligado ao que pode restar de medos e de incertezas, em vocês, no nível mental, pode levá-los a viver sofrimentos, mas, aí também, vocês podem se ajudar dos elementos, do sopro-respiração e do fogo do espírito que está presente nos seus minerais e nos seus cristais, para colocá-los em diferentes locais e realizar o que se desenrola em vocês, de maneira mais simples. Quanto menos vocês resistirem, mais simples isso será. Quanto mais vocês resistirem, mais isso irá se tornar complicado, a cada dia, cada vez mais. Cabe a vocês decidir. Vocês querem ficar submissos às leis deste mundo? Vocês querem estar de acordo com a lei da graça? Cada vez mais, isso vai lhes aparecer como evidente, mesmo se isso, nos primeiros momentos, puder lhes parecer ser oscilações, da sua consciência, do seu humor, passando de tal estado a tal outro estado. Tenham em mente que isso não tem mais, realmente, muita importância. Que somente, mais do que nunca, o grande espírito, o seu sopro e o seu fogo, são vitais, primordiais e realmente essenciais. Se vocês apenas se ocuparem disso, todo o resto irá se seguir, sem exceção alguma, que isso seja seu corpo, seja qual for o seu estado, que isso seja as suas pessoas próximas, mesmo aquelas que se colocariam deliberadamente em confronto e em oposição, não irão lhes oferecer absolutamente nada a combater, nada a se opor, e, sobretudo, nada a confrontar, porque a luz é transparência. Cabe a vocês fazer a experiência, nesta fase de fusão dos elementos. Cabe a vocês manifestar o que acontece em vocês, aceitá-lo, deixá-lo acontecer, e reencontrar a sua herança. Eis o anúncio que as minhas irmãs estrelas me pediram para fazer a vocês. Eu penso que Maria será mais específica, ela, quanto a algum desenrolar. Se nos restar tempo, e eu penso que esse é o caso, e se vocês tiverem perguntas em relação ao que eu acabo de dizer, irmãos e irmãs, aqui presentes, que eu abençoo, ainda uma vez, eu os escuto. Pergunta: o que significa o elemento ar vibrando ao mesmo tempo que o elemento fogo? O que faz o fogo no ar? Ele atiça o fogo. É por isso que eu falei do sopro e do fogo do grande espírito. Porque, como vocês viram, no nível da cruz dos elementos da cabeça, desta cruz fixa, o que acontece? Existe uma conjunção, efetivamente, nos eixos, entre a água e o ar, entre o fogo e a terra. Foi a primeira etapa.
Agora, vocês têm uma junção do fogo e do ar, da água e da terra, 2 a 2, 3 a 3, e 4 a 4. Isso se desenrola em você como no seu exterior. Não há outros significados senão a totalidade do que foi expresso com relação à crucificação e à ressurreição. Pergunta: parece então que a natureza seja menos preponderante hoje? A natureza terá sempre que lhes trazer as virtudes dos elementos que são considerados presentes em algumas das suas partes. Eu simplesmente estou dizendo que a natureza, efetivamente, irá se tornar menos preponderante porque ela também tem que fazer, agora, no seu final, a sua própria fusão do éter, e a restituição ao éter. Vocês têm que se restituir ao seu próprio éter, e isso se desenrola, de maneira mais intensa, eu diria, em vocês. E hoje, mais do que nunca, o melhor apoio que vocês possam encontrar é, efetivamente, mais apenas a natureza, mas, muito mais, ali permanecer tranquilos. O elemento, portanto, o mais ativo não é um dos elementos, mas, muito mais, a sua própria imobilidade, o que eu nomeei a contemplação. Mas uma contemplação que não seria tão dirigida para um dos elementos, mas para que, eu creio, o irmão K nomeou essas qualidades de transparência, de atenção, de maturidade, de autonomia, e de liberdade. Ou seja, viver o instante, aí onde vocês estão, independentemente de todas as circunstâncias anteriores ou, até mesmo, interiores. Observem o desaparecimento do seu corpo. Observem o adormecimento do seu corpo, assim como da consciência. Observem que vocês sempre estão aí. Para ilustrar exatamente o que lhes disse o comandante, e que eu retomo palavra por palavra, não são vocês que desaparecem, mas o mundo, tal como vocês o conhecem. Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir como um fogo que se propaga pelo coração e que é alimentado, ao mesmo tempo, pelas extremidades do corpo. Minha irmã, isso corresponde, muito exatamente, ao que eu chamei de desenvolvimento final do coração ascensional. Isso ocorre ao nível das pregas da virilha e das pregas das axilas. Mas, a um dado momento, essas 4 barreiras desaparecem, e isso vai se manifestar até as extremidades. Isso é, portanto, uma sequência lógica. Eu especifico, além disso, mesmo não sendo da minha competência, que o que havia sido colocado, até hoje, como minerais, ao nível das pregas das virilhas e das pregas das axilas, pode ser colocado, agora, nas 4 extremidades, para aqueles que vivem esse tipo de desenvolvimento. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãs e irmãos encarnados sobre este plano da Terra, nós estamos, doravante, cada vez mais com vocês, cada vez mais ao lado de vocês, cada vez mais em vocês. Aqueles que duvidavam, porque eles não vivam isso, até agora, vão se render à evidência, nos próximos dias e nas próximas semanas. Permitam-me oferecer-lhes, de novo, um momento de fusão, no fogo e no sopro do Grande Espírito. Essa será a minha maneira de saudá-los e de dizer-lhes: até uma próxima vez. Compartilhamento da dádiva da graça. Snow lhes diz: até logo. Mensagem atemporal.